Olá, amigos e amigas aqui do Frontcast. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e hoje nós vamos conversar sobre a Groenlândia. A Groenlândia, que tem um papel importantíssimo na geopolítica do Ártico e que, nos últimos dias, nas últimas semanas, tem aí dominado as manchetes devido às declarações do presidente Donald Trump, que ainda vai assumir a presidência dos Estados Unidos, de, de que ele gostaria de incorporar este território ao território americano, seja através da compra, mas também não descartou medidas militares. Esse vídeo faz parte de uma série de 4 vídeos, no qual neste primeiro estaremos abordando a Groenlândia, depois abordaremos, num segundo vídeo, o Canadá, num terceiro vídeo, o Canal do Panamá, e num quarto vídeo, as relações geopolíticas entre México e Estados Unidos, compondo assim, então, uma série de vídeos sobre todas essas questões que o Donald Trump está colocando na medida em que ele vem falando aí de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano, de ocupar a Groenlândia até, se necessário, via militar, de retomar o Canal do Panamá e até de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Então nós pretendemos tratar numa série de vídeos aqui no canal sobre as questões geopolíticas envolvendo esses comentários que o Trump está fazendo. Então vamos lá então, logo depois da nossa vinheta. Groenlândia e a geopolítica do Ártico. Então, para entendermos o interesse que os americanos têm nesse momento, que o Donald Trump tem nesse momento sobre a Groenlândia, a gente precisa entender o papel da Groenlândia na geopolítica do Ártico. Então, primeiro, olha, aí nós temos o mapa da Groenlândia. Dá para perceber que a Groenlândia é um território quase que totalmente coberto de gelo, um gelo muito espesso, com exceção das bordas, que também é onde se concentram as maiores cidades, aeroportos, bases militares e a sua população, que se concentra então nas bordas. E apesar de ser uma ilha muito grande, ela tem poucos habitantes e a maioria do seu território coberto de gelo. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com exceção da Austrália, que é tida como um continente. Se você contar a Austrália como ilha, a Groenlândia é a segunda maior ilha do mundo. Se você contar a Austrália como continente, a Groenlândia é a maior ilha do mundo. Mas é um território praticamente todo coberto de gelo. Então, qual é o interesse dos Estados Unidos, que já tem um território enorme, um território que você tem lá uma produtividade gigantesca, assim como o Brasil em agricultura, minérios, petróleo e tudo mais, nesse pedaço do mundo congelado aí? Qual seria então os interesses dos Estados Unidos? Por que tanto interesse nessa ilha, que tem quase 90% do seu território coberto de gelo? Então vamos primeiro conversar um pouquinho sobre a história da Groenlândia. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse país. Então, a Groenlândia, ela começou a ser habitada pelos primeiros povos que vieram ali do Canadá há cerca de 4.500 anos atrás. Esses povos são conhecidos na antropologia como Independência I. Depois houve uma segunda leva de povos, que seria os povos Independência II. Depois, os povos Saquá e os Dorset. Pouco se conhece sobre esses povos, né? Aí, mesmo com as pesquisas antropológicas, as pesquisas, tanto pela pesquisa antropológica como arqueológicas, pouco se conhece sobre esses povos, mas, em geral, os antropólogos acreditam, principalmente os primeiros povos ali, Independência I, Independência II, né, eles pensam que eles tiveram alguma dificuldade
para se adequar ao ambiente, principalmente para se adequar à alimentação neste novo ambiente. Entre o primeiro século, né, entre o ano 1 e o século IX, a ilha ficou desabitada. Então, os últimos povos a habitar as ilhas tinham sido os Dorset, depois a ilha ficou praticamente desabitada aí por 9 séculos. No século X, os noruegueses chegaram lá, chefiado por Erik o Vermelho. Vocês podem ver ele na imagem aí. Esses assentamentos noruegueses, vikings, duraram até o século XIV ou XV, ali entre o século XIV ou XV. Algumas regiões até o século XIV, em outras regiões até o século XV. Vocês sabem que os vikings chegaram até mesmo a ter ao Canadá, né? Eles chegaram a ter mesmo ali um assentamento no Canadá, onde foram expulsos pelos indígenas, né? Pelos nativos canadenses. A partir do ano 1200, os inuits chegaram a essa região. Antigamente, em obras, em filmes, em quadrinhos, etc., antigamente os inuits eram muito referenciados como esquimós, aqui em português, né. Segundo o biólogo americano Jared Diamond, os inuits, eles se adaptaram melhor à alimentação existente na região da Groenlândia do que os europeus, né. De acordo com a teoria dele, os europeus trouxeram animais da Europa para serem criadas ali os vikings, né, para ser criado ali na Groenlândia, e eles tiveram uma maior resistência a se adaptar à alimentação naquela região que os esquimós. E do lado a gente pode ver, né, um selo com um pescador esquimó, né, com um pescador inuit, né, um pescador inuit. Então eles tiveram maior resistência para se adaptar à alimentação, por isso que os inuits acabaram prevalecendo na região, até que os europeus desapareceram da região ali pelo século XV. Coincidentemente, o mesmo século que vai começar a colonização da América, né, do restante do continente. E há também a teoria de que eles tenham disputado os recursos e os inuits, melhores adaptados, então, se sobrepujaram aos europeus. Seja como for, ali nos anos 1700, quando os europeus retornam à Groenlândia, não existem mais habitantes, descendentes desses primeiros assentamentos do século X mais. Você só tinha áreas abandonadas, mas você não tinha mais nenhum habitante dessa região. Em 1721, então, a Groenlândia ela se torna oficialmente uma colônia da Dinamarca e da Noruega, que na época era um reino unido. Mas, após as guerras napoleônicas, pelo Tratado de Kiel, a união dos dois reinos é desfeita, a Dinamarca se torna um reino independente, em 1814, e pelo tratado, a Groenlândia e as Ilhas Faroe permanecem como possessões coloniais da Dinamarca. Então, a Dinamarca é que acaba ficando com essas possessões coloniais. E até hoje, então, a Dinamarca que governa. Lógico que hoje a Groenlândia tem uma autonomia muito grande em relação à Dinamarca, tem o seu próprio parlamento e tudo mais, mas até hoje, então, a Groenlândia e as Ilhas Faroe fazem parte do reino da Dinamarca. Vamos então agora aos dados atuais sobre a Groenlândia. Bom, então do lado direito aí nós temos um mapa. Esse mapa mostra então o reino da Dinamarca. O reino da Dinamarca é formado pela própria Dinamarca, que fica no continente europeu, então ali entre a Alemanha ao sul
e no Mar Báltico, né? E depois a Suécia e a Noruega ao norte. Então, o Reino da Dinamarca, que é um país bastante, que é um país pequeno, em relação, por exemplo, nós aqui da América do Sul, cujos os países têm uma extensão territorial muito maior, né? Então, é um país pequeno. Mas fazem parte da Dinamarca também, aí do caso do Reino da Dinamarca, então faz parte do Reino da Dinamarca as Ilhas Faro, ali perto da Islândia, e a Groenlândia, formando então o Reino da Dinamarca. A Groenlândia, ela tem uma população de 56 mil pessoas, 88% dessa população é formada por inuites e 12% por dinamarqueses. Então, a população inuit é quase, né, 90% da população da Groenlândia. Os seus recursos naturais, principalmente, é a pesca, bacalhau e camarão. Né? Os inuites eles sobrevivem da pesca e da caça de focas e baleias. Então, como são povos mais tradicionais, então eles vivem da pesca e da caça, principalmente aí bacalhau, camarão, focas e baleia. Mas, e aí assim tem um interesse, senão a gente ia pensar assim, mas qual que é o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia? Né? O interesse deles é foca, baleia, bacalhau, camarão? Certamente não é isso, né? A Groenlândia tem muitos recursos minerais. Zinco, chumbo, minério de ferro, carvão, ouro, platina, urânio, terras raras. Em termos de terras raras, que são esses minérios necessários para desenvolver a tecnologia moderna, né, que nós usamos em celulares, principalmente, computadores, microchips, tudo mais, em relação a terras raras, calcula-se que a Groenlândia é o segundo lugar onde você vai ter mais minérios de terras raras, perdendo apenas para a China. Então, daí você já vê a enorme importância que a Groenlândia vai ter. Só que a Groenlândia e a Dinamarca é um país que tem bastante a defesa da questão da ecologia, da conservação. Então, a mineração lá ainda não é tão explorada. O que certamente, se os Estados Unidos assumirem o comando do país, vai ocorrer o contrário, né? Certamente aí eles vão começar eles vão começar a explorar esses recursos com muito maior intensidade. Politicamente, como se encontra a Groenlândia hoje? Ela é uma região autônoma do Reino da Dinamarca. Então, não é aquele sistema de colônia exploratória, por exemplo, em que o Brasil sobreviveu aqui, né, até a sua independência. Ela estaria muito mais perto, né, daquele período em que o Brasil viveu de 1808 até a independência, que era como uma espécie de Reino Unido, né, estaria muito mais perto disso daí. Né? Só que 1/3 do orçamento da Groenlândia é fornecida pela Dinamarca. Porque a Dinamarca, então, não tem. A Groenlândia não produz muitos recursos, então ela precisa da ajuda financeira da Dinamarca. O que pode mudar se os Estados Unidos ocuparem a região e começarem a explorar intensamente os minérios existentes. O chefe de Estado da Groenlândia é o rei da Dinamarca, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro do governo regional, eleito ali pelo parlamento. Aqui no Brasil, a gente não tem essa divisão. Aqui no Brasil, o chefe de Estado, o chefe de governo é o mesmo, que é o presidente da República. Em países parlamentaristas, você tem o chefe de Estado, mas você também tem o chefe de governo, que é eleito a partir da coligação de partidos que é formado dentro do parlamento. Então, você divide um chefe de Estado e um chefe de governo, que tem funções diferentes. O chefe de Estado geralmente cuida mais das relações internacionais, da imagem do país, cuida mais das funções do Estado mesmo, enquanto o chefe de governo é que ele faz as negociações do dia a dia lá com o parlamento.
Eles têm um parlamento com 31 membros e 5 partidos políticos. Então você tem ali uma democracia em pleno vigor, com parlamento, chefe de Estado, chefe de governo, partidos políticos. Então, politicamente, a Groenlândia é um território autônomo, né, que tem uma democracia consolidada dentro da Groenlândia. Agora, o Trump, então, que está aí, né, do lado do rei da Dinamarca, fez essas declarações que queria comprar a Groenlândia, e caso a Groenlândia não estivesse à venda, ele poderia até ocupar militarmente a, a Groenlândia. A Dinamarca, entretanto, não tem se demonstrado, né, nenhuma possibilidade, nenhuma afeição a realmente querer entregar esse território aos Estados Unidos. E, inclusive, para os padrões da Dinamarca, eles até ofereceram, né, uma resposta de cunho militar às bravatas do Trump. Bom, como que hoje está, então, a proteção da Groenlândia? A Groenlândia ela é protegida por 4 embarcações de inspeção, um avião de vigilância Challenger e 12 patrulhas de trenós puxados por cães, o que, pelo tamanho do território, é pouca coisa, certamente. Bom, frente às considerações do Trump, o rei Frederico X da Dinamarca, então, ele vai destinar 1,3 bilhões de euros ou 8 bilhões de reais para a proteção da Groenlândia. Então, dentro esses investimentos estão contando aí com a aquisição de 2 novos navios de inspeção para o Ártico, o aumento das patrulhas de trenós puxada por cães, né, que é muito tradicional lá e é a forma de transporte que dá, tá? Por quê? Não existem estradas entre as cidades da Dinamarca ou da Groenlândia devido devido à cobertura de gelo. Não existe estradas entre as cidades. Ou você vai de barco, de navio ou de avião. Então, a única forma de fazer a patrulha na região costeira, né, ou no interior, é por trenós puxado a cães. Né. Para nós parece um pouco estranho, mas é uma forma de você se adaptar ao território. Assim como na Amazônia, a gente também faz a patrulha por barcos, a patrulha por via aérea, porque a Amazônia também não tem uma quantidade de estradas que dá para você fazer a patrulha só por via terrestre, então você faz por outras vias. Pretendem modernizar o aeroporto em Kangerlussuaq para que eles possam receber caças F-35. E também investir cerca de 400 milhões de dólares em vigilância e em drones, para fazer vigilância por drones. Tá? O primeiro-ministro da Groenlândia, o Knut Ejed, ele disse o seguinte, abre aspas, a Groenlândia é nossa, não estamos e nunca estaremos à venda, não perderemos nossa luta pela liberdade, fecha aspas. Bom, primeiro, assim, a Groenlândia atualmente ela tem uma independência muito grande da Dinamarca. Ela tem ali só o chefe de estado é o mesmo, mas ela tem seu próprio chefe de governo que acaba sendo o que mais conta. Então ela é praticamente um país independente. A Groenlândia frente à Dinamarca. Mesmo que se eles quisessem se separar da Dinamarca, seria para se transformar num país independente. E provavelmente não vão fazer isso agora, neste momento, até porque nesse momento, se eles fizessem isso, ficariam mais vulneráveis ainda aos Estados Unidos, porque o Trump, ele gosta dessas bravatas, né, de falar de ocupação militar e tudo mais, só que hoje, se o Trump decidisse atacar a Groenlândia, teria sérios problemas com os europeus. Por quê? A Groenlândia faz parte da Dinamarca, que é um país europeu. A Dinamarca faz parte da OTAN.
e hoje, se eles atacassem a Groenlândia, ele sofreria, ele se colocaria, né, frente a uma grande resistência dos países da Europa, o que poderia, né, dificultar muito as relações entre Estados Unidos e os europeus. Agora, se a Groenlândia se torna um país independente, totalmente separado da Europa, né, um país aqui só, um país aqui do continente americano, eles têm a doutrina Monroe, né, eles têm várias questões lá, e a gente sabe que os Estados Unidos não têm nenhuma luva de pelica na hora de intervir sobre países do continente americano. Eles intervêm mesmo, mandam fuzileiros navais, né, intervêm na política interna, se necessário ocupa, até países pequenininhos como Granada já foram ocupados pelos americanos. Então, nesse momento, permanecer com a Dinamarca, da forma com a autonomia que o país tem, e ainda recebendo os recursos da Dinamarca, é a melhor coisa que tem para a Groenlândia. E com certeza eles não vão trocar isso também para estar com os Estados Unidos. Até porque, né, a Dinamarca, como um país europeu, um país da Escandinávia ali, eles têm toda uma questão, né, de padrão de vida, né, e de manter os seus territórios sob autonomia, que os Estados Unidos não têm. Se a Groenlândia se transformasse num estado dos Estados Unidos, ela teria muito menos independência do que ela tem hoje. Ela teria muito menos. Com 50 mil habitantes, ela teria quase relevância nenhuma no parlamento norte-americano, porque é um estado que tem quantos delegados eles fariam, por exemplo, nas eleições americanas, com 50 mil habitantes. Quantos delegados a Groenlândia teria? E um estado norte-americano, apesar dos Estados Unidos serem uma federação, tem muito menos independência frente ao governo central do que a Groenlândia, do que eles têm hoje frente à Groenlândia. Então, eles não têm nada a ganhar se alinhando com os Estados Unidos, fazendo parte como Estado norte-americano. Então, é muito provável que eles não optarão, né, por fazer parte do território norte-americano e continuarão como uma região autônoma da Dinamarca. E os dinamarqueses estão dando essa demonstração de força para dizer que não tem interesse em entregar a Groenlândia. Tá, você pode falar assim, mas professor, se os Estados Unidos decidirem que vão ocupar militarmente a Groenlândia, eles conseguem, certamente. Certamente que não vai ser a Dinamarca que vai conseguir oferecer uma resistência militar, mesmo colocando alguns caças lá, né, dois navios a mais com os Estados Unidos. A gente sabe disso. As perdas americanas aí não seriam nem sequer tanto militares, né? Seriam principalmente perdas políticas, né? Perdas, inclusive, em como as pessoas olham para os Estados Unidos, inclusive perdas políticas referente aos seus maiores aliados, que são os europeus. Então, é essa que é a questão. Por mais que o Trump ele esteja acostumado a que essas jogadas que vêm dele ser alguém aí do mercado, alguém que está acostumado a falar todo tipo de bravata para ver até onde ele consegue ir, né, vir invadir a Groenlândia, por mais que a invasão militar em si ela fosse bastante suave, as perdas políticas seriam enormes. Seria muito prejudicial à imagem dos americanos no mundo inteiro empreender uma invasão como essa. Tá? Seria muito prejudicial. Então, existe a possibilidade? Gente, sempre existe, e nem que for 10% dessa possibilidade existe. Mas que a imagem dos Estados Unidos sairia grandemente arranhada de uma aventura como essa, sairia. Então, por que o Trump fala isso? Qual é o grande interesse naquela região? Vamos lá, então. Tá. Só antes, uma das respostas do rei da Dinamarca, vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, você tinha o brasão do reino da Dinamarca. Ele mudou também o brasão para esse do lado direito. O que mudou?
Vocês podem ver que do lado esquerdo você tem aqui uma parte azul, onde você tem uma cabra e um urso polar. Ele mudou então aqui pro brasão do lado direito, onde a urso polar e a cabra ocupam um espaço muito maior dentro do brasão, porque a cabra é o símbolo das Ilhas Faroe e o urso polar da Groenlândia. Então, com isso, ele está querendo dizer que esses territórios são partes importantes e constituintes do Reino da Dinamarca. E que ele não está disposto a entregar. Então, é uma mensagem simbólica, né? Mostrando a indivisibilidade do Reino da Dinamarca. Bom, esse é um mapa escolar comum que a gente vê em toda a sala de aula no Brasil. E a gente está vendo a Groenlândia, apontada aí por essa seta. Tá. Quando a gente vê a Groenlândia ao norte, ali, norte do Canadá, qual a importância da Groenlândia ali? Parece que ela não está perto de nenhuma área de grande interesse. Isso se a gente vê esse mapa como um planisfério. Mas quando a gente coloca o mapa a partir da aí está um planisfério também, né? Mas quando a gente coloca ele, né, a partir da nossa visão do Ártico, do Oceano Ártico, o papel geopolítico da Groenlândia fica muito claro. Por quê? A gente tende a pensar, muitas vezes, quando a gente olha para esse mapa escolar, que os Estados Unidos e a Rússia são dois países longes, que tem só uma pequena fronteirinha ali, né, no Estreito de Bering. Mas quando a gente olha a partir da perspectiva, olhando para o Oceano Ártico, a gente percebe que a Rússia ela tem uma fronteira enorme, separada pelo Oceano Ártico, com o Canadá, também um pouco com os Estados Unidos ali no Alasca, e principalmente com a Groenlândia. Então a gente vê o quanto a Groenlândia está perto da Rússia. Ela faz fronteira com a Rússia, a Groenlândia. Assim como o Canadá também faz fronteira com a Rússia via Ártico. Inclusive mísseis ICBMs, né, mísseis balísticos, eles não para ir para quando para os Estados Unidos disparar mísseis contra a Rússia e a Rússia disparar mísseis contra os Estados Unidos, eles não precisam sobrevoar a Europa inteira, o Atlântico inteiro ou o Pacífico para acertar um no outro. Eles vão sobrevoar o Oceano Ártico. Então, eles vão fazer esse caminho via Oceano Ártico. Bom, aqui vocês estão vendo aí a imagem de uma base militar, né, que os Estados Unidos teve ali, a base militar de Camp Center, que os Estados Unidos teve ali nos anos 60, na Groenlândia. Os Estados Unidos, eles tiveram uma presença muito grande na Groenlândia a partir dos anos de 1940. Quando os alemães ocuparam a Dinamarca, a Groenlândia, né, ficou como um território ali independente por um tempo, e os americanos, nesse período, instalaram várias bases na Groenlândia para impedir que os alemães ocupassem a Groenlândia, para que a Groenlândia também servisse ali, né, de trampolim militar para se chegar à Europa e para defender o continente americano de ataques com submarinos alemães. E principalmente para impedir, né, que os alemães via Groenlândia chegassem ali no continente americano, que eles ocupassem a Groenlândia. Depois veio o período de Guerra Fria, e os Estados Unidos tinham um interesse muito grande ali na Groenlândia, porque, como eu já mostrei para vocês, a Groenlândia faz fronteira com a Rússia. Então, eles estabeleceram essa base, que tinha um reator nuclear, ela era uma base subterrânea, e eles pretendiam instalar 600 mísseis balísticos nessa base para ser disparado da Groenlândia rumo à Rússia, porque aí ficava muito perto, né, da Rússia, como nós vimos no mapa anterior. Só que, em nenhum momento, eles pediram permissão para o governo da Dinamarca para ter mísseis aí. O governo da Dinamarca não sabia que tinha mísseis. Mas devido à própria complexidade de ter uma base num lugar tão
frio e o gelo ser tão instável, eles abandonaram esse projeto em 66. Atualmente, os Estados Unidos têm na Groenlândia esta base, a base espacial Pituffik, que anteriormente era Thule Air Base, como está no mapa aí do lado direito, e ela foi mudada de nome recentemente. E além de ter sido mudada de nome, ela passou, antes ela estava sobre, era uma base aérea administrada pela Força Aérea Americana, pela USAF. Agora, ela é uma base espacial administrada pela Força Espacial Norte-Americana, que é aquela nova força que os Estados Unidos criou. Então, essa base na Groenlândia é uma base espacial norte-americana, que é um centro de alerta eletrônico que serve justamente para localizar com bastante antecedência qualquer ataque de mísseis e de CBMs vindo da Rússia para os Estados Unidos, né? Parte ali, né, do chamado projeto Guerra nas Estrelas, né? Então, um dos interesses. Então, aqui, ó, nós já temos vários interesses, a gente pode somar. Primeiro, questão das terras raras existentes na Groenlândia, que é muito importante para os Estados Unidos hoje, para não ficar dependente desses minerais de outros lugares do mundo, principalmente da China. Segunda questão, o papel que a Groenlândia tem na eventualidade de uma guerra nuclear, porque uma das bases mais importantes da Força Espacial Norte-Americana justamente está na Groenlândia, onde você pode verificar, né, ter um alerta antecipado de qualquer ataque vindo de mísseis e CBMs, né, de mísseis intercontinentais, vindo da Rússia, né, de foguetes vindo da Rússia. Aqui, nesse mapa, mostra a base de Nagurskoye, que está aí nesse círculo pintado de azul, e você tem outras bases russas em amarelo. Então aqui a gente pode ver o quanto a base de Nagurskoye está pertinho da Groenlândia, que é a base militar russa, que é uma base militar russa. E aqui nessa nova imagem, né, você vê duas bases militares russas, a imagem de duas bases militares russas, e no mapa, que nos fala justamente sobre a questão da militarização do Ártico, você vê aí assinalado com de vermelho, né, com essas pequenas bolinhas vermelhas, a quantidade de bases militares russas que você tem ali no Ártico. E é exatamente por isso que os Estados Unidos têm um grande interesse ali na Groenlândia. Por que esse interesse? Porque a Rússia tem avançado muito para o Ártico. E os Estados Unidos têm essa preocupação de tantas bases militares russas no Ártico. Você também tem uma base canadense, que é ali na ilha de Ellesmere, né, que é uma estação uma estação de alerta canadense, que é muito perto, que a gente tem uma foto também dessa base, que ela é muito perto da Groenlândia. Tá? Ela é muito pertinho ali da Groenlândia também. Então você tem uma base canadense que é encostadinho ali na Groenlândia. Então, a base canadense e a base norte-americana, elas são muito perto uma da outra, uma no Canadá, outra na Groenlândia. E os Estados Unidos, então, têm um maior interesse nessas regiões do Canadá, como a gente já tinha falado, como nós vamos ter um vídeo depois só sobre o Canadá e da Groenlândia, justamente para ter um número maior de bases, constituir um número maior de bases ali, pela preocupação que eles têm com a militarização do Ártico que está sendo feito pela Rússia. Atualmente, essa militarização, a Rússia tem muito mais bases, a Rússia tem muito mais navios quebra-gelos e muito maiores condições hoje de estar presente no Ártico do que os Estados Unidos têm. Porque a Rússia
Como o mar, né, o Oceano Ártico, boa parte toda a fronteira norte da Rússia é uma fronteira norte com o Oceano Ártico, a Rússia se desenvolveu durante décadas tecnologias, navios, etc, para ter uma grande presença no Ártico. Então os Estados Unidos está muito atrás da Rússia no que se refere à presença e à tecnologia desenvolvida propriamente para a ocupação do Ártico. Então essa hoje é uma das grandes preocupações militares dos Estados Unidos. Por isso que o Trump fala a todo momento que a Groenlândia hoje é essencial para a segurança dos Estados Unidos, devido a essa grande presença da Rússia aí no Ártico. Essas são as regiões em disputa por cada país. Então, então vejam aí a parte verde. A parte verde é toda a região do Ártico que a Rússia, né, coloca como uma região necessariamente que deveria sua. Tá? Então, todos esses países disputam aí essas regiões através, porque você tem, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS, que é de 1994, foi finalizada em 94, e a partir desta convenção, os países disputam direitos sobre territórios marítimos, que são as áreas econômicas exclusivas, as chamadas EI. Como o Brasil tem, aqui no Brasil a gente chama de Amazônia Verde, ou de Amazônia Azul. Amazônia Verde é Amazônia mesmo em terra. A gente chama de Amazônia Azul. Então, a Rússia, ela tem interesse como de expandir, né, o seu território até onde está toda essa parte verde. O Canadá reivindica, então, a parte azul. Os americanos, através do Alasca, essa parte rosinha clara, né? Através da Groenlândia, a Dinamarca, essa parte laranjada, e a parte amarela lá em cima, os noruegueses. Agora, veja bem, se o Trump conseguisse o intento dele, de anexar a Groenlândia e o Canadá como o 51º estado norte-americano, vocês estão vendo que então os Estados Unidos passariam a ter a dividir praticamente ao meio o Ártico com os russos. Ficaria só lá aquela pontinha amarela com os noruegueses, né? Mas você que ali tem mas o restante do Ártico ficaria um mar dividido entre as duas potências, de um lado a Rússia e de outro lado os Estados Unidos. Agora, sem adquirir a Groenlândia ou o Canadá, a presença norte-americana no Ártico, ela é muito menor, porque você tem ali só o Alasca, e ela depende, então, de que o Canadá e a Dinamarca permitam que os americanos instalem bases militares e naveguem por áreas territoriais que serão suas, e por zonas econômicas que serão suas. Então, por isso, da pressão do Trump, a fim de, principalmente sobre a Groenlândia, que era para aumentar a presença norte-americana no Ártico. Aqui, então, você tem um mapa que mostra já a existência de diversas bases militares, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e de ambos os países, e aquela zona central do Ártico em disputa, né, territórios exigidos pelos Estados Unidos aqui estão em azul, né, pelo Canadá em verde, pela Dinamarca em cinza, pela Rússia em vermelho. Agora, por que de repente o Ártico se transformou nessa toda essa questão de disputa? Gente, por algo que justamente o Trump diz que não existe, que é o aquecimento global. Conforme a Terra está esquentando, o Ártico está desgelando. O Ártico, ele está o que é um mar que fica coberto de gelo na maior parte do ano, fica congelado, então é muito difícil você explorar ali tantos recursos, tantos recursos de commodities que existem ali, né, principalmente petróleo e gás, como a passagem pelo Ártico. Mas, como a gente pode ver aqui no mapa, ó, começando ali por 1980,
que é esta imagem onde não tem nada de vermelho, né? Você segue para o ano 2000, onde aparecem os primeiros pontinhos vermelhos. Tá? Aí você vem aqui já para o ano 2012, onde tem uma grande área vermelha, e você vai para o ano 2020, onde a área vermelha aumentou muito. O que é essa área vermelha? É locais aonde hoje, né, o oceano já está muito mais quente, já está. Então, você já tem um aumento de temperatura e se calcula que até 2050 pode ser que esse oceano ele não permaneça mais o ano inteiro sob boa parte do ano com uma camada de gelo, mas ele venha então a ficar a maior parte do ano sem essa camada de gelo, permitindo então tanto a navegação quanto a exploração dos recursos naturais. Porque ali no Ártico você tem muitos recursos naturais, como está apontado nesse mapa. Você tem 30% das reservas de gás do mundo e 15% das reservas de petróleo estão ali no Ártico, ali em torno do perto da região que é dominada pelo Alasca, pela Groenlândia, pelo Canadá e também ali na região dominada pelos russos. Então você tem aí, como demonstra esse outro mapa, você tem uma enorme potencialidade de gás, petróleo e recursos minerais aí na região do Ártico, que com o desgelo que já está ocorrendo e que vai se consolidar ali perto do ano 2050, vai haver a possibilidade de exploração desse gás, desse petróleo e desses recursos minerais pelos países que dominarem o Mar Ártico. Por isso, esse grande interesse de russos e americanos pela disputa do Ártico. Então nós temos várias questões aí. Recursos minerais da Groenlândia e do Ártico em geral. A questão militar, da defesa militar. Agora, petróleo e gás, e além de todas esses elementos, nós temos um outro elemento que são as rotas marítimas. Para você ir da Europa para a Ásia, ali para a China, ou você vai passar ali pelo Canal de Suez, entre o Egito e Israel, ou você vai passar entre o Egito e Israel, não, né? Na Península do Sinai, ali no Egito. Tá? Na Península do Sinai, pelo Mar Vermelho, que inclusive atualmente está com problemas lá com relação aos Houthis. Ou você vai passar lá pelo Cabo da Boa Esperança, lá pela África do Sul, pelo Canal do Panamá, ou pelo Ártico. Qual que é a menor rota dessas todas? Pelo Ártico. Só que o Ártico fica congelado a maior parte do tempo e é uma região perigosa. Só que com desgelos devido ao aquecimento global, até 2050, essas rotas nortes do Ártico vão estar liberadas. Então o Ártico vai se transformar numa área, né, econômica, com rotas econômicas muito importante para todos esses países e para os países que dominarem essa região. Então, este é mais um elemento de importância dessa região. Bom, então como a gente viu, há grandes interesses na disputa do Ártico e a Groenlândia é essencial nessas disputas. Por isso, o interesse norte-americano na Groenlândia atualmente. Bom, isso significa o quê? É inevitável uma invasão norte-americana? Não. O Trump, ele é um jogador, né? Um falastrão. Então, lógico que se o Trump conseguisse incorporar um território do tamanho da Groenlândia aos Estados Unidos, ele entraria para a história como o único presidente a incorporar um novo território e um território do tamanho da Groenlândia aos Estados Unidos. Quer dizer, não existem mais territórios do tamanho da Groenlândia disponível aí para ser conquistado ou incorporados por qualquer país. Né? Não existe mais. Se ele fizer isso,
Então ele vai entrar para a história como um presidente que trouxe um território novo. E certamente alguém com as características do ego do Trump seria interessante. Agora, se a Dinamarca não oferecer, e mesmo o governo autônomo da Groenlândia diz que não estão à venda e não tem interesse, né, em vender o país para os Estados Unidos, a Dinamarca também já disse que não tem esse interesse, e até pelas questões de autonomia da Groenlândia, mesmo que o rei da Dinamarca dissesse que tem esse interesse, teria que se passar também pelo Congresso da Groenlândia. Então, ambos não têm esse interesse. Então, nós vamos ver uma guerra entre Estados Unidos e Groenlândia, se é que a gente vai poder chamar isso de guerra, né? Vai ser mais uma ocupação. Veja bem, como eu disse, nenhuma hipótese pode ser descartada. Entretanto, eu acho que essa hipótese, os Estados Unidos ocupar a Groenlândia, geraria um desgaste tão grande na imagem dos Estados Unidos frente ao mundo, que eu acho que isso jamais seria, mesmo que lógico, o presidente tem lá nos Estados Unidos, né, a prerrogativa de começar uma ação militar antes da aprovação do Congresso, se for de emergência. Mas eu acredito que depois o mesmo Congresso americano, mesmo os republicanos têm maioria, teria enormes dificuldades com isso, né, enormes dificuldades, teria toda a pressão dos estados europeus e tudo mais. O que eu vejo aí, muito mais, é o Trump fazendo essa pressão para depois negociar lá com o rei da Dinamarca ou com o próprio parlamento da Groenlândia e chegar em algum tipo de acordo que permita a instalação de mais uma ou duas bases militares na Groenlândia e talvez a livre circulação de navios, que já tem, na verdade já tem, né? A livre circulação de navios de guerra norte-americanos ali pela Groenlândia, ou algum tipo de tratado que dê o direito dos Estados Unidos de fazer patrulha ali também no mar da Groenlândia, algo assim, né? Já que o Trump toda vez fala daquela questão dos chineses estarem ali, o que é um enorme exagero, né, dos chineses estarem ali. Ainda que os chineses já se declararam que também têm interesses no Ártico, mas são uma nação longe do Ártico, é um enorme exagero. Mas sim, certamente é uma pressão muito maior do Trump para que eles possam, para que ele possa ter uma maior influência, né, naquele território. Muito mais, talvez, o direito de instalar bases militares, talvez até ter um pequeno, como eles fizeram com Cuba lá, ocupar aquela região de Guantánamo, e é uma região dos Estados Unidos dentro de Cuba que eles não devolvem para Cuba, talvez alguma coisa daquele tipo, né? Muito mais do que dominar o território inteiro. E aí até há de se ver também o interesse da Dinamarca de talvez ter uma maior presença militar ali dos Estados Unidos, na região, talvez até eles mesmos tenham, porque a Dinamarca tem pouco recurso para garantir a segurança da Groenlândia, e se os conflitos no Ártico se intensificarem, e tudo indica que vai se intensificar, uma maior parceria com os Estados Unidos poderia significar para a Dinamarca até mesmo uma maior segurança para o seu próprio território. Então pode ser que a pressão do Trump leve a isso, ao estabelecimento de algum acordo militar entre a Dinamarca, a Groenlândia e os Estados Unidos, possibilitando que os Estados Unidos façam a patrulha em torno da Groenlândia, sem que a perda da autonomia da Groenlândia e sem que a Groenlândia passe a ser parte dos Estados Unidos e seja retirada da Dinamarca. Acho que isso é o cenário mais provável, uma presença maior dos Estados Unidos militarmente na região, mas a Groenlândia continuando como parte do reino da Dinamarca e desfrutando da enorme autonomia que eles têm hoje com o parlamento e chefe de governo próprio. Acho que a, as falas do Trump, elas são muito mais falas para levar a Dinamarca a, a ceder para os Estados Unidos a possibilidade dos Estados Unidos ter uma presença maior militarmente na Groenlândia. Então é isso, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, espero que esse conteúdo ajude vocês aí a compreenderem toda essa situação, né, em relação ao Ártico, em relação à Groenlândia, e por que esses intempéries do Trump aí, falando de ocupar a Groenlândia, de comprar ou de ocupar militarmente. Bom,
Se você chegou até aqui, então deixe o seu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, faça o seu comentário, que ele é muito importante para a gente sempre trazer aquele conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo, e a gente se vê até o próximo vídeo.